escolheu para cumprir um projeto eterno. E pra seu louvor queremos ser resposta para o mundo. Aleluia, Senhor. Obrigado por fazer parte da tua família. Tua família. Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno. E para seu louvor queremos ser resposta para o mundo. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Como é bom viver em família, Senhor. Louvado seja o teu nome. Juntos, uma família. A graça e a paz do Senhor Jesus, querido. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Neilton Libânio, da Igreja Shalom de Cianorte. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração a respeito de frustrações, superando as frustrações. As frustrações são aqueles momentos em que nós estamos cheios de expectativas, animados, mas nem sempre as nossas expectativas estão alinhadas com o plano, com o propósito, com a vontade de Deus. Muitas vezes nesses momentos nós sofremos derrotas, perdas, baixas, e isso nos leva muitas vezes a desânimo, muitas pessoas ficam tristes, né? Algumas pessoas até desistem da caminhada, outros retrocedem, né, em tudo que tinham avançado, mas nós precisamos entender que frustrações muitas vezes são etapas na nossa caminhada cristã, que nós precisamos superar essas frustrações, precisamos seguir além, onde Deus vai nos levar para novas conquistas, novas vitórias, se nós aprendermos a superar as frustrações. Nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus, ali em Josué capítulo 7, quando Josué e o povo de Israel eles sofrem uma grande frustração. Eles estavam ali cheios de expectativa, cheios de ânimo, porque eles tinham vindo de uma grande vitória na cidade de Jericó. Você conhece bem a história, as muralhas de Jericó ruíram e eles conquistaram aquela cidade com uma grande e poderosa vitória. Então eles todos animados ali, todos cheios de ânimo, todos cheios de vontade, eles vão para a batalha de Ai e eles perdem ali uma primeira batalha, e aquilo para eles é uma grande frustração, é uma grande tristeza. Mas, como nós dissemos, frustrações muitas vezes vão ser uma etapa na caminhada, né? Nós sabemos que o povo de Israel superou aquela frustração na primeira batalha de Ai e Deus os levou a muitas outras conquistas, né? Assim também Deus espera fazer conosco. E eu quero compartilhar com você aqui em Josué capítulo 7, 6 estágios do processo de Deus com a frustração da primeira batalha de Ai. O primeiro estágio que a gente observa no versículo 1 de Josué capítulo 7 é a desobediência. Nós vemos ali que Acã, um dos soldados do exército, ele se apossou de coisas consagradas, coisas que não eram permitidas, que Deus não tinha permitido. Ele se apossou e levou para o acampamento, para sua tenda, e acabou guardando ali coisas que não seriam bênção. Então, a desobediência foi um primeiro passo, estopim, para que gerasse toda uma derrota que nós vamos ver mais à frente, né? O segundo estágio ali que a gente observa do versículo 2 até o versículo 5 de Josué capítulo 7 é a derrota em si. Josué envia espias para conhecerem a cidade de Ai
e eles voltam trazendo um relatório, mas eles estão muito empolgados com tudo que Deus tinha feito em Jericó, e eles falam assim, olha, vai ser muito fácil, a gente não precisa nem mandar o exército todo, vamos mandar ali 2 ou 3 mil homens, a gente vai ganhar aquela batalha de uma forma muito fácil, não vamos mandar todo mundo para não cansar, né? E toda essa empolgação deles, sem uma estratégia dada por Deus, essas expectativas não estavam alinhadas com o plano e com a vontade de Deus. E o que aconteceu foi que Josué mandou 3 mil homens para aquela batalha, e o exército de Ai se defendeu ali, colocou eles para correr, colocou eles em fuga, e naquele dia eles perderam 36 homens, né? Foram 36 mortes de israelitas. Foi uma grande decepção, uma grande frustração, eles precisaram fugir, correr, voltar para o acampamento. Foi uma derrota ali vergonhosa, uma grande frustração. E a gente vê ali na sequência a próxima etapa desse processo de Deus com Josué e com o povo de Israel. Ali no versículo 6 ao versículo 9 a gente vê ali um processo de desespero, né? A palavra diz que Josué e as autoridades rasgaram as suas vestes, jogaram cinza na cabeça, se prostraram, ficaram a tarde toda ali se lamentando, né? Junto com isso veio a dúvida. A gente vê ali na palavra Josué falando, Senhor, será que realmente era para a gente estar aqui? Será que não era melhor a gente ter ficado lá do outro lado do Jordão? E muitas vezes com a frustração vem para a gente também a dúvida, será que eu estou no meu chamado? Será que Deus quer fazer algo através da minha vida? Muitas coisas são colocadas em dúvida em um momento de frustração. Vem também a vergonha, né? Josué começa a pensar o que as outras nações vão pensar da gente, né? Eles ficam ali se comparando, e também o medo de continuar na jornada de conquista que Deus tinha colocado para eles. Então muitas vezes junto com esse processo de frustração vem o desespero, a dúvida, a vergonha, o medo. Mas nós continuamos aqui no versículo 10 ao versículo 15 de Josué capítulo 7, nós vemos Deus dar direções bem claras para que Josué e a nação de Israel possam superar ali a frustração. Deus fala para Josué se levantar, para que Josué precisaria consertar aquilo que estava errado, que tinha coisas consagradas, coisas amaldiçoadas dentro do acampamento, precisavam ser eliminadas. Deus vai dando direções ali para Josué para que ele possa superar aquela frustração. Deus dá uma direção também para o povo se santificar, isso também faz parte do processo. Então, perceba, querido, que porque Josué, naquele momento de desespero, ele buscou a Deus, Deus não deixou ele sem direção. Quando nós passarmos por frustrações, por derrotas, vamos precisar buscar a Deus, vamos precisar nos humilhar, e o Senhor vai nos dar direção para que possamos superar as frustrações. Na sequência, versículo 16 a 21, a gente vê um processo de descoberta, né? Josué descobriu ali que o problema estava no soldado Acã, né? Ele fez um processo ali de filtragem até que chegou em Acã, e Acã confessou ali o seu pecado, e acabou sendo revelado ali que ele estava com coisas consagradas. Querido, muitas vezes nós vamos precisar ouvir a direção de Deus, obedecer, e assim o Senhor vai nos trazer revelação daquilo que precisa ser corrigido, daquilo que precisa ser consertado, assim como foi com Josué, né? O sexto e último processo aqui de Deus para que eles pudessem superar a frustração é um processo de disciplina. No versículo 22 ao versículo 26, a gente vê que Josué reuniu o povo ali, eles recolheram todas as coisas amaldiçoadas do acampamento, as coisas que estavam ali na tenda de Acã, e eles também apedrejaram Acã para eliminar de vez tudo aquilo que podia ser amaldiçoado. É um processo doloroso, é um processo de dor, mas muitas vezes nós precisamos passar por um processo de disciplina para que nós possamos superar as nossas frustrações. Muitas vezes são correções dolorosas que o Senhor vai nos pedir, né? Algumas coisas que nós vamos precisar abandonar, consertar, corrigir. Precisamos passar, querido, por um processo de disciplina para que o Senhor nos leve a novas conquistas. E, por último, nós chegamos ali em Josué capítulo 8, onde nós vemos uma grande e poderosa vitória. Por quê? Porque Deus dá uma palavra de ânimo para Josué ali no capítulo 8. Deus dá uma nova estratégia para que Israel conquistasse a cidade de Ai. Israel avança sobre a cidade de Ai
e eles conquistam de uma forma vitoriosa, de uma forma empolgante. Eles conquistam a cidade e dali para frente eles têm várias outras vitórias naquela terra, naquela região. Nós precisamos entender, querido, que Deus quer nos levar a novas conquistas, novos territórios, e por mais que nós passemos por momentos de frustrações, nós vamos precisar usar essas frustrações para realinhar, para corrigir a rota, para aprender algumas lições. Também as frustrações vão nos dar experiência, nos tornar mais fortes, e também, por último, as frustrações vão ser um degrau para que nós possamos atingir novos territórios e novas vitórias onde o Senhor quer nos levar. Querido, fique com essa palavra, que você possa superar as frustrações e Deus vai te levar a novos territórios em nome de Jesus. Deus te abençoe.